porque o próximo painel, a gente não vai ser painel, na verdade, vai ser um talk. Vamos ter só uma pessoa aqui no palco, mas vocês vão ver que não é só uma pessoa. Acho que como ninguém que está subindo aqui, né? Está trazendo coisas bem ricas para a gente. Ela vai falar sobre inteligência colaborativa. E é um case que é global, que é o case do Impact Hub, que está aqui em Floripa, mas também está espalhado pelo mundo inteiro. Então a próxima pessoa que vai vir aqui para o palco é o Henrique Busacos, que é um dos fundadores, né, do Hub no Brasil. Também ajudou a fundar toda a rede de Hub na América Latina e também na África. Ele foi da IESEC, ele foi da Amana Key, formador de empresários. Ele foi também fundador e sócio, aliás, da ANDI. Ele está na presidência do conselho da ANDI, que é a Aspen Network, Aspen Network of Development Entrepreneurs do Brasil. Ele é formado na FGV e ele é assim, um dos melhores assim, sucessos da carreira dele. O que ele fez de muito bom foi conquistar a Carol. Ele é marido da Carol. O resto a gente deixa para lá. Pai do Tomás, da Sofia, que estão fazendo ele pagar o preço da vida dele. E ele vem para cá todo muito à vontade, porque ele é de São Paulo, mas ele aprendeu a se incorporar a Floripa. Vem para o palco, meu amigo querido, Henrique Busacos. Uma salva de palmas para o Hub Brasil. Boa tarde. Bom, agora a missão é manter todo mundo acordado depois do almoço. Eu estava fazendo exercício e eu brinquei que eu vim agora descansar no palco, porque eu estava correndo atrás de criança, assim, quem me viu. Cheio de criança que se molha, trocar criança. Eu brinco que quando a gente vai trabalhar no escritório é hora de descansar, assim, né? O difícil é cuidar dos pequenos. Eu vou falar de inteligência colaborativa. Eu acho que esse painel traz algo bem legal. Ouvindo o painel da manhã, os trechos que eu consegui, a gente falando de inteligência artificial, e algo que demanda muito de nós humanos, né, é colaboração e criatividade, que vai ser o tema desse painel, que é como a gente pode, aí sim, usar toda a inteligência artificial, toda a inteligência coletiva, né, a favor da humanidade. E eu vou resgatar primeiro uma frase menos falada de Darwin, né? Quando a gente pensa em Darwin, a gente pensa naquela competição voraz, que um vai pegar o outro. Tem duas formas de traduzir, o colaborar ali pode ser cooperar também, depende de como quiserem traduzir. Mas ele fala da importância da colaboração, não só do ponto de vista de compaixão com os outros, mas que é um instinto também de sobrevivência, né? Então, colaborar, improvisar, é parte da sabedoria que está dentro da gente, que vem lá de trás, dos nossos ancestrais, né? E é fundamental a gente se reconectar com isso. E também trazer um pensador mais recente, que traz, entre outras coisas, né, no Homo Sapiens, aí, que eu super recomendo esse livro Sapiens, falando de colaboração e imaginação de novo. Então, quando a gente está nos desafios que a gente vive hoje no mundo, isso são as coisas que nos fazem humanos, né? E que potencializam a nossa humanidade, a capacidade de utilizar tudo que a gente tem de tecnologia disponível hoje com sabedoria. Acho que o maior desafio que a gente tem hoje não é mais tecnologia, acho que isso está sendo desenvolvido e não, né, é só uma questão de dar a direção certa para ela, mas como a gente usar isso bem. E aí eu vou contar um pouquinho a história do Hub como uma forma de retratar um pouco de como a gente usou essa inteligência colaborativa ao longo da nossa história. Vou começar com um sonho, que a gente falou aqui muito, né? E o próprio Social Good aí foi um sonho sonhado lá atrás e que hoje, depois de 12 edições, segue acalentando o coração de muita gente. Para mim é um festival que eu tenho uma conexão familiar, visceral com ele, mas mais do que isso é um lugar que eu venho porque eu quero me conectar com as pessoas. É um lugar de encontros humanos mais profundos. Então, para mim, não é um lugar que eu venho fazer networking, trocar cartão, aprender o tema X. Nosso sonho começou lá atrás, em 2002, na África do Sul.
até uma inspiração para a COP que está rolando agora, que 4 jovens de Londres foram convidados para organizar uma sessão paralela da Rio+10, em 2002, na África do Sul, em Joanesburgo. E eles tiveram a brilhante ideia de falar, a ideia era assim, como é que a gente leva a comunidade para dentro da conferência? Que quem já foi em alguma conferência da ONU, ela é super formal, cheia de barreiras, segurança para todo lado. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, não, a gente vai criar uma conferência paralela em Soweto, que é uma das maiores favelas de Joanesburgo, da África do Sul. E eles começaram a mobilizar a comunidade, trabalhar junto com a comunidade, para criar um espaço incrível lá. E eles conseguiram nada mais, nada menos que levar o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU naquela época, para a conferência deles. Então eles conseguiram levar a conferência da ONU, daquele lugar cheio de seguranças, que era impossível alguma pessoa da comunidade chegar, eles conseguiram levar para dentro da comunidade. E ali eles perceberam o poder de trabalhar junto, de envolver as pessoas, como estavam falando no último painel, de fazer com as pessoas, não só para as pessoas. E isso inspirou para quando eles voltaram para Londres, aí em 2005, a falar assim, puxa, e se a gente desenhasse junto um espaço onde a gente pudesse viver aquilo todos os dias? Que a gente pudesse trocar, aprender, crescer junto todos os dias. A gente não quer mais só no dia que a gente vai na conferência, como a gente está aqui. A gente quer isso todo dia. E aí eles convidaram empreendedores, que a gente pode classificar aqui em tudo que está entre uma empresa e uma organização social. Então, empreendedores que queriam gerar impacto no mundo, seja por meio de uma organização social, de governo, de uma empresa, de um movimento, e criaram o primeiro Impact Hub, na época The Hub em Londres, em 2005. E a gente realizou junto um hub em São Paulo. Então, embora tenha esse nome em inglês, Impact Hub, a gente escolheu na época usar a mesma marca, mas foi uma iniciativa que começou ali em Londres, depois a gente montou em São Paulo, e aí Londres e São Paulo começaram a apoiar times em outros países, em outras cidades, sempre liderados por pessoas locais, a criarem seus próprios hubs. A gente chamava de habitar. A gente queria criar esse espaço incrível, que a gente pudesse viver o que a gente vivia nesses encontros, nessas conferências, todos os dias. E aí nasceu o Hub em São Paulo, o início da rede global. E a gente trabalhou em 2010, então 2005, 2007, final de 2010, esse encontro já foi em 2011. Como é que a gente cria uma governança global? Então a gente já tinha, depois de Londres e São Paulo, a gente fomentou mais alguns hubs. Quando chegou em 2011, já eram 20 hubs, se não me engano. E cresceu muito rápido, porque era um movimento espontâneo, não tinha nem contrato entre os hubs direito. Mas a gente falou, agora a gente cresceu, a gente precisa se organizar. E a gente fez essa reunião em 2011 para criar uma governança global que incluísse todo mundo. E a nossa visão era, a gente quer ser tão ágil quanto uma empresa multinacional e tão democrático como uma organização como a ONU. E até hoje a gente vem nessa busca, a gente não tem a resposta. Mas a gente criou uma associação sem fins lucrativos global, que tem pessoas do mundo inteiro, então ela não tem uma... Enfim, ela não é brasileira, não é inglesa, ela está, por acaso, sediada na Áustria, porque foi o dinheiro mais barato que a gente achou de empréstimo na época. Mas as pessoas estão espalhadas por aí. E a gente criou essa governança global, que eu me orgulho bastante. A gente trabalhou um monte. Eu liderei o board do Global por alguns anos. E a gente foi achando formas de ser democrático e ágil. E não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a busca é a certa, assim, a gente está no caminho certo. E aí a gente cresceu. Então hoje a gente está em 66 países, em mais de 110 cidades no mundo, e com hubs locais, liderados por pessoas locais. E isso que mais nos orgulha. Assim, criar uma franquia e sair montando em todo canto, não é fácil,
mas não é tão impossível assim se você tiver muito dinheiro. A gente foi o contrário, a gente tinha pouco dinheiro e a gente convidava as pessoas para liderarem esse movimento. Então hoje a gente tem Impact Hubs em Guiné-Bissau, Impact Hub no Burundi, Impact Hub em Nova York, Impact Hub em quase toda cidade que você puder imaginar. E foram sempre pessoas locais liderando esse movimento. E isso dá uma força, porque a gente tem raiz local. Então a gente tem pessoas conectadas com os problemas das pessoas que vivem no local. A gente faz isso aqui em Floripa. O contexto aqui de Floripa é muito diferente do contexto do Khartoum, no Sudão, que eles estão vivendo entre guerra civil, acaba a guerra civil, daí começa outra. Como é que você vai querer que impacto signifique a mesma coisa em contextos tão diferentes? Mas a gente tem valores alinhados e isso nos dá força para seguir colaborando e trocando. E não é fácil. Gente. Um dos desafios que a gente vivenciou na rede global foi trocar a marca, a gente chamava The Hub. A gente meio que sem querer, a gente acerta os nomes, porque a gente escolheu Hub, quando não existia Hub, por incrível que pareça, teve uma época, 2005, ninguém falava de Hub. E aí The Hub virou, tudo era Hub. Então a gente falou, puxa, chegou em 2013, a gente precisava mudar o nome, porque a gente era um hub de impacto, nosso foco era impacto socioambiental. E aí a gente escolheu o Impact Hub. E impacto é outra palavra que agora parece ser bem falada, mas em 2013 a gente tinha um monte de dúvida. E na época a gente já tinha 60 sócios. E foram 60 sócios tentando mudar o nome do filho. Então, depois que a gente vai passando esses desafios, você vê que a colaboração vale a pena. Então, ela não é indolor, ela não é o caminho mais fácil, mas ela é, ainda assim, no meu ponto de vista, é o melhor caminho. Porque você fazendo junto, né, você de fato chega mais longe, você de fato chega mais feliz, que tem muito a ver com a raiz da gente ter começado esse movimento lá atrás. A gente queria fazer algo que a gente trocasse com gente no mundo inteiro. A gente não queria fazer o nosso negocinho em São Paulo, com o pessoalzinho fazendo a coisinha em Londres. A gente queria algo que inspirasse e trocasse. E a gente segue aprendendo e trocando com cada um nessa rede. E aí eu venho para os dias de hoje, né? A gente está vivendo um contexto que, assim, acho que aqui é pregar para convertido, né? Mas a gente fica bastante dentro das empresas no Impact Hub também. E a gente convive com muita gente tentando fingir que nada está acontecendo. Não, é esse calor aí, não, é o ninho com a larinha, logo dá calorão. Não, mas e a seca lá no Manaus? De tempo em tempo acontece uma seca. Então, assim, e a gente está vivendo tudo isso aqui que eu pus no mesmo ano, né? Enchente lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, a gente viveu bastante. Queimada no Pantanal, seca em Manaus, em várias regiões do Amazonas, guerra na Palestina, que eu economizei nas imagens aqui para a gente também não ter que ficar vendo isso. Mas, assim, a gente vive um contexto muito, muito desafiador. E aí o convite é como é que a gente incorpora aquilo que a gente viu lá atrás, que está dentro de cada um, né? Quando você vê aquela análise do Darwin, é a capacidade de colaborar, quando a gente vê do Harari, é uma coisa que nos fez chegar onde a gente chegou. Sabia que ela ia vir, ó. Essa é minha filha, que também é filha da Carol, adora um palco. Um dia ela vai pegar o microfone para falar alguma coisa para vocês, né, Sofia? E como é que a gente resgata aquele passado, aquele histórico, né, que está aqui dentro, para enfrentar o tamanho do desafio que a gente está vivendo? E aí o convite é para a gente ir para outro nível de colaboração, uma colaboração radical. E o que eu entendo por colaboração radical, né? São os aliados improváveis. Então aqui, tá, só para avisar o que são os aliados improváveis, ó, o Theo, meu filho, o Thiago, meu afilhado, tá a família toda aqui. Os aliados improváveis não é ninguém que está aqui, tá, gente? Então, assim, todo mundo que pensa meio parecido, que você chega e troca ideia e fala, puxa, que pessoa legal, pensa que nem eu, não vale. Esse aí é a colaboração default, assim, né? Putz, básico, você vai colaborar com quem pensa parecido, quer criar algo junto. Então, nossa rede do Hub teve desafios, tudo, mas foi nível leve.
O nível hard é quando a gente olha pessoas que pensam muito diferente, que vivem coisas diferentes. E aí eu não estou falando que é oposto necessariamente, tá? Mas eu trouxe desde exemplos da agricultura. Então, essa semana a gente estava lançando os Apta Hubs lá no estado de São Paulo, que são hubs de inovação e sustentabilidade para a agricultura. Puxa, eu fui numa conferência ali, o lançamento era um público um pouco diferente, era 95% homem, tudo indo atrás do governador, porque o governador estava no evento, então todo mundo foi para um evento. E essas pessoas, a gente vai precisar colaborar. Eles têm um impacto enorme no mundo. Então, ou a gente acha uma forma de dialogar com essas pessoas, ou a gente vai ficar correndo para um lado com uma boa parte da humanidade correndo para o outro. Artistas. A gente criou artistas de impacto no Impact Hub, e aí a gente vai ter um brilhante aqui, o Rubens, inclusive. Aguardem, vale a pena me ouvir falar, porque depois de mim vem o Rubens. Vocês vão se encantar com ele. Mas como é que a gente trabalha como empreendedores sociais junto com os artistas? Então, a gente chamou os artistas para nos ajudarem a comunicar e engajar nos ODS. O Aya Hub, a gente faz a gestão como Impact Hub ali. O Caetano já está me olhando feio. A gente faz a gestão do Aya Hub, que é meio um mundo de loucura ali para a gente, né? É um pessoal muito rico. E a gente entra lá e fala assim, putz, será que isso aqui é para mim? Mas a gente precisa falar, a gente precisa engajar essas pessoas, a gente precisa engajar as grandes corporações e os microempreendedores, nanoempreendedores que estão começando. A gente precisa de direita e esquerda juntos, então, por mais desafiador que seja, sim, vai ter que conversar com aquela pessoa. Farmacêutica, mineradora, esses setores que você fala, prefiro fingir que não existe, mas ele também está fazendo seu celular, então, assim, você vai ter que engajar. Como é que você fala com ele e faz uma mineração melhor, né? Para você ter menos peso na consciência na hora de usar o celular. Então, o convite é para resgatar isso. E aí, trazer que o desafio maior que a gente tem na colaboração radical está dentro da gente. Então, não adianta falar do político, não adianta falar das grandes corporações, não adianta pôr para fora. É difícil sentar e falar com alguém que pensa radicalmente diferente e ainda por cima ter que construir um plano para a gente sair da arapuca que a gente se meteu como humanidade. E aí a gente vem para autoconhecimento, para amor, para compaixão, para empatia. É isso que eu acredito que vai nos tirar desse lugar que a gente está, né? E é esse o desafio que eu trago para mim todo dia, é esse o desafio que eu convido a cada um trazer. E toda vez que a gente for pôr a culpa em alguém, tentar olhar para si e ver como é que a gente pode fazer isso no meu dia a dia, como é que eu, como pessoa, ou a minha organização, pode explorar a colaboração radical. Queria deixar esse convite, agradecer muito a oportunidade de estar aqui e convidar o Rubens para vir aí com vocês. Obrigado.